queria agradecer o convite para estar aqui em Belém. Pena que eu não pude vir para ficar mais tempo, né? Não vai dar tempo nem de provar um filhote, nem comer um açaí, né? Mas o tema colocado aqui é o dos desafios da democracia socioambiental. E eu me aventurei em fazer aqui um pequeno decálogo para a gente tentar pontuar onde eu acho que estão os desafios que são os de sempre e aqueles que talvez sejam novos. Primeiro desafio, acho que foi um pouco pontuado por você, doutor Gustavo, na tua fala de abertura, que é o da assimetria de informação, né? A gente tem poder público, os poderes privados, ou os poderes públicos, os poderes privados, e a gente tem essa gama de segmentos da sociedade, que são comunidades indígenas, povos indígenas, ribeirinhos, piabeiros, né, os comunitários aqui do Pará. E entre esses três níveis tem uma simetria brutal de informação, que torna aquilo que seria a regra da democracia, né, uma competição mais ou menos entre iguais, neste caso, né, quando você olha esses três campos, profundamente desigual, porque nem de longe, né, indígenas, piabeiros, comunitários, seringueiros, açaizeiros, têm, né, o mesmo volume de informação. E isso gera uma situação muito concreta, que é aonde o processo ou a tomada de decisão é feita, né, esses segmentos, e inclusive uma parte dos poderes públicos, não entra, não participa, não é sequer chamado a saber, e quando vai saber e tem alguma capacidade, né, de se manifesta na condição de quem está muito mais na arquibancada, a reclamar, né, da tuna-luz ou do remo porque não jogou bem, do que propriamente tendo condições de entrar em campo, decidir as regras e, eventualmente, apitar um pênalti em favor do nosso time. Então, a gente chega na hora da reclamação. E isso tem um duplo e perverso preço. Perversidade número 1, porque a gente só reclama do resultado. A gente não influi no resultado. Perversidade número 2, que quem reclama do resultado ainda é visto como mau perdedor. E é isso que se coloca o tempo inteiro para dizer que quem reclama de determinados segmentos econômicos ou de determinadas forças econômicas está naquele papel, né, do famoso contrário ao interesse nacional, que é variável, né? Ele tem a ver com o plantonista do dia, né? Me desculpe aqui a frase para simplificar o procedimento, no Palácio do Planalto. A gente espera que continue tendo plantonistas por lá, e não aqueles que possam querer assim se internizar. Desafio 2. Quem é que minimamente pode ajudar a fazer esse desequilíbrio ficar minimamente desequilibrado, ou um pouco mais equilibrado? Quem é que, usando a linguagem aí dos advogados, eu sou advogado, mas eu estou destreinado, né? Então eu vou aqui me aventurar a dizer as bobagens e me submeter, né, ao judicioso comentário dos meus erros. Quem é que faz, de certo modo, uma correção dessa assimetria ou permite aquilo que se chama, né, contrabalançar as tendências majoritárias do momento? Quem são as instituições? Quem são as pessoas, os homens, as mulheres, que ajudam essas comunidades, lhes dando um suprimento açaizeiro? Açaí é energia. Então, quem é que injeta açaí na veia desse pessoal para resistir a essas tendências que se manifestam como as únicas a falar em nome do país, do Estado, né, e, de certo modo, se quererem homogeneizar aquilo que se chamaria do interesse nacional? É o Ministério Público? É a Justiça? É o juiz? É o promotor lá no interior, né, em Castelo dos Sonhos? É o fiscal do IBAMA, que vai, sem o apoio necessário, arrastar, né, uma
motoniveladora, um trator que está sendo usado para fazer o desmatamento de uma área, é o pessoal da ONG, né, do Piabiru, do Amazon, que está aqui, né, que apresenta dados e informações para justificar, né, aquilo que está se fazendo de correto em torno, por exemplo, de manifestações contrárias a determinados projetos. Quem são essas forças? Desafio 3, uma profunda assimetria econômica, profunda, que é o fato, né, de que não se consegue ver que o conjunto de interesses dessas comunidades, desses açaizeiros, desses comunitários, dos povos indígenas, tem relevância econômica. Porque, ao se tê-los como aparentemente dispersos e não reunidos, eu sou cearense, né? Não reunidos os bodes num chiqueiro só, e não se vendo os bodes dispersos nos terreiros, é como se eles não tivessem expressão econômica. Então, eu consigo falar da mineração como uma força econômica, embora a gente diga assim, 1 bilhão investido na mineração gera 1.000 empregos. 1 bilhão investido, né, em atividades econômicas, né, dos seringueiros, dos índios, rende quantos empregos? Então, esta incapacidade de correção mínima dessa assimetria econômica gera uma profunda desigualdade do ponto de vista da representação dos interesses. E aí eu estava vendo um dado esse dia, né? Em 2017, açaí, castanha, cacau, né, na região amazônica, gerou 7 bilhões de dólares de receita, eu quase caí para trás, é um número bastante expressivo, numa área de 4.000 quilômetros quadrados. Soja e boi, né, geram, né, mais receita, mas em contrapartida ou em contraposição, usam 240.000 quilômetros quadrados. Eu vou até checar o dado aqui, porque vai que eu estou mentindo, né? Vamos lá. Né? Em tempo de fake news, nunca é bom checar 2 vezes. Exatamente isso, 240.000 quilômetros quadrados. Ou, se a gente quiser ver a pecuária, me permitam a minha colinha devidamente gravada, 1 tonelada de peixe é produzida em 3% da área que é necessária para produzir 1 tonelada de carne de boi. Então, como é que a gente resolve essa assimetria econômica? E aí tem o desafio número 4, que é o da desigualdade digital da região amazônica. A de mais baixo acesso à internet, a que não tem acesso, né, rápido à banda larga, né, a que não regulamentou a lei dos serviços do acesso à informação. Pegadinha. Qual é o estado da Amazônia que até hoje, pelo menos até o último dado, pode ser que eu seja desmentido, adorarei ser, que nunca regulamentou sua lei de acesso à informação? Começa com P, termina com A. Pará. Quais são os 3 únicos municípios que já regulamentaram isso no estado? Belém, Ananindeua e Abaetetuba. O resto inteiro, não. Ora, se você não tem acesso à informação, que democracia temos? Se você não tem acesso à digitalização rápida, né, como é que a gente consegue exatamente suprir este gap, né, de quem tem poder e chega na informação muito antes, até que ela já seja a informação, porque o sujeito sabe antes do que vai acontecer. Ele sabe o que vai ser escrito no Diário Oficial. A gente, muitas vezes, nem sabe o que saiu no Diário Oficial. Quando o Diário Oficial chega até nós, já é em forma de uma decisão, de um projeto, sendo devidamente instalado. Desafio número 5, né? Como é que a gente fala de infraestrutura na Amazônia? Infraestrutura, para a gente, é um tema complicado, porque a gente tende a ver infraestrutura como aquilo que cria tensão para as comunidades. Mas é sempre assim? É só assim?
Eu me lembro que aqui, anos atrás, Paulo Barreto, me corrija se eu estiver falando uma coisa errada, ao contrário do que a gente imaginava, teve um movimento chamado Movimento pela Sobrevivência da Transamazônica, que era um movimento exatamente para dizer o seguinte: fomos trazidos até aqui, do sul, mas agora a estrada é aquilo que garante o escoamento da produção. Então, a gente precisa pensar que a gente tem que ter uma discussão sobre a logística da infraestrutura necessária para os projetos alternativos das comunidades. Porque sem escoamento, doutor Gustavo, não tem venda. Não tem alternativa nem consistência para diminuir este gap, né, essa divisão ou essa diferenciação dessa assimetria econômica. Desafio número 6, enfrentar os problemas. Como é que a gente resolve mineração? Se é verdade que ela só gera isso de emprego, se a gente descuidar ou não perceber, Tiene, que ela gera divisas importantes para o equilíbrio fiscal de prefeituras, a gente vai estar lidando com o problema, mas não está olhando ele em toda a sua extensão. Então, como é que equilibra? Uma questão que é importante do ponto de vista do Pará, que já é hoje o maior produtor brasileiro de minérios. É uma pergunta, é um desafio. Desafio 7, o fundiário. Esse é o intransitivo do intransitivo, esse problema veio na caravela do Cabral, e se instalou, né, e não tem, pelo menos à vista, solução. Basta a gente relembrar que, nos últimos 3 governos que nós tivemos, Lula, Dilma e Temer, 100 milhões de hectares foram regularizados na Amazônia. Paulo Barreto acompanhou isso. Foram 2 leis, 2 medidas provisórias, uma no governo Lula, 60 milhões, uma no governo Temer, mais 40 milhões, são 100 milhões de hectares. Para vocês terem uma ideia da ordem de grandeza, falta 3 minutos, eu preciso correr, né? Isso significa o tamanho da França e da Alemanha, ou do Texas e da Califórnia, que são os 2 maiores estados americanos. Desafio número 8, gap tecnológico, João. Como é que a gente desenvolve projetos alternativos com a falta de informação que a gente tem sobre a floresta tropical? Vocês sabem quem é o maior produtor mundial de peixe de tambaqui em cativeiro? A China. Você sabe quem é o maior depósito de arquivos de informações sobre águas pretas? A Alemanha. Vocês sabem que já tem projetos para fazer madeira engenheirada, que é substituindo todo o sistema estrutural de um prédio a partir do pinus, e a gente não sabe nem que madeira numa floresta tropical poderia vir a desempenhar esse papel? Então tem gap de pesquisa para ser feito, sim, para ser suprido. Desafio número 9, a gente precisa aprender a medir, a perder essa sensação de que quando a gente mede, a gente está simplesmente quantificando ou financeirizando. Porque se você não tem a quantificação, se você não tem a metragem, se você não tem a medição, doutor Gustavo, a sua questão não entra no processo de tomada de decisão. Ela só vai aparecer no licenciamento como aquele cara que está reclamando do resultado do jogo. Porque quando chega no licenciamento, a decisão já está tomada. Ela foi tomada lá no começo. E para ser tomada no começo, ou os teus temas fazerem parte da decisão no começo, você tem que dizer qual é o impacto econômico, seja daquilo que você quer ver protegido, seja daquilo que você vai mostrar como sendo prejudicado. Se não, esqueçamos, vamos estar sempre no papel de quem perdeu o jogo e está reclamando do resultado. E, por fim, para tentar cumprir meu tempo de forma absolutamente escrupulosa, o que eu chamo de desafio Aras. Né? Desafio Aras é o novo nome do nosso novo procurador, né? E com todo o respeito e desejando que ele tenha os melhores augúrios à frente dessa prestigiosa instituição, significa aquela frase que ele disse, né, na sua tomada de audiência pública no Senado, que você consegue, que o desejável é que você concilie preservação com desenvolvimento. Até aí, todos estamos de acordo, né?
ou pelo menos quase todos, porque tem gente hoje que acha que isso aí significa, né, uma não possibilidade. E eu não vou repetir o palavrão que se disse ontem, porque aqui é uma instituição de respeito, mas essas tais árvores aí, né, não sequer mereceriam proteção. Mas o desafio, Aras, é como é que a gente concilia? Como é que é na prática? Como é que a gente faz quando a gente encara, por exemplo, o desafio da mineração, né, com as suas divisas econômicas? Tem como fazer? É aquilo que a gente chama lá no Instituto Escolhas, onde eu trabalho, que se propõe a colocar números nas discussões sobre o meio ambiente, que a gente fala que a questão ambiental conseguiu um ganho, digamos assim, maravilhoso ao longo dos anos de 88 para cá, nos últimos 30 anos com a Constituição, que é se plasmar como uma questão importante para a sociedade, basta ver o conflito que ela está propiciando agora, mas a gente está faltando fazer uma outra coisa, que é disputar aquilo que a gente chama do CQQ. É o como, o quando e o quanto. Se a gente não encara essas 3 letras desse cursinho pré-vestibular, como eu chamo, todo cursinho pré-vestibular gosta dessas abreviaturas. Então, nesse CQQ, nesse como, nesse quando e nesse quanto, se a gente não encara, a gente vai ficar sempre como aquele que está reclamando do resultado do jogo e não disputa o resultado da partida. Muito obrigado, gente.